Vereadores mirins de Criciúma são empossados e já se organizam para a primeira sessão. Obras na SC 445 devem ser concluídas antes do prazo previsto. Amanhã é dia D da campanha nacional de vacinação e os postos de saúde vão atender em horário especial. A possibilidade do presidente Michel Temer desistir das eleições presidenciais. No esporte, ainda sem novo comandante, Tigre treina com Griso à frente da equipe. E ainda as notícias que foram destaque durante a semana em Criciúma e região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Sexta-feira, 11 de maio de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Os vereadores mirins de Criciúma foram empossados na noite de ontem em uma cerimônia realizada no Salão Ouro Negro da Prefeitura. Agora, os pequenos parlamentares se preparam para as sessões na Câmara. No evento, os 17 vereadores eleitos receberam o diploma de vereador mirim e já participaram do primeiro ato como parlamentares, a eleição da mesa diretora. A mesa diretora foi eleita, tinham 4 chapas, só restava um voto. Foi bem disputado. Apenas um voto de diferença, realmente foi o voto do menino que não fazia parte das chapas, então o voto dele para uma é que decidiu. Enfim, realmente é idêntico. Teve a eleição ontem foi a posse dos 17 vereadores, teve a eleição da mesa diretora e vai funcionar como realmente funciona a Câmara. Tem todas as sessões, ali o horário político, enfim. Para a vereadora, que é a responsável deste ano pelo projeto na Câmara, a iniciativa amplia o conhecimento dos alunos com noções de cidadania. A importância da Câmara Mirim é trazer às crianças a participação na legislatura, na Câmara de Vereadores, para entender o que é ser vereador, o que é participar na comunidade, trazer as demandas e diferenciar o poder legislativo do executivo. Nós vamos fazer esse trabalho este ano com os vereadores mirins, para que eles também participem do executivo e realmente percebam essa diferença. E esse olhar das crianças para os problemas na escola, para os problemas no bairro, que traz essa participação, essa cidadania, que eles têm que estar participando, que eles são pessoas participativas. Então, eles têm que estar atuando na sociedade, atuando na escola, atuando no seu bairro. E como parlamentares, os vereadores mirins vão participar das sessões mirins, apresentando propostas, pensando também na comunidade. O ano passado, uma das proposições, uma das discussões foi a questão da segurança na cidade. Alguns bairros discutiram a segurança. Então a gente trouxe o Coronel Fraga para conversar com eles, como é que estava a segurança em Criciúma. Então foi muito bom. Eles trazem a demanda, o problema, e a gente também dá o suporte para que eles possam também sanar as dúvidas. Às vezes é chamado secretário da educação, tem um problema na escola, vem a secretária para responder o problema. Então é bem bacana, assim, a gente dá todo o suporte para que eles possam participar realmente ativamente das questões que aparecem na escola, no bairro, enfim. Este é o 4º ano que o projeto é realizado, uma iniciativa que pode, além de formar melhores cidadãos, incentivar futuros políticos. A gente quer passar muito essa questão dos valores, que eles têm que ser realmente políticos diferentes desses que estão, né? Então a gente já conversou também com o promotor Diógenes para também dar algumas palestras para as crianças. A gente vai proporcionar este conhecimento para eles. E percebemos sim que tem alguns que têm vontade de ser vereadores e vai ser logo, porque de 12 anos, 18 anos, faltam o quê? 6 anos? Vão ser vereadores e a gente quer mesmo estimulá-los para que sejam realmente, sim. A primeira sessão mirim está marcada para o dia 5 de junho, às 3 horas da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores de Criciúma. As obras na SC 445 continuam e já tem previsão para que os trabalhos sejam concluídos. As obras de revitalização da rodovia Paulino Búrigo, a SC 445, que faz ligação com a BR-101 entre Criciúma e Sara, devem ficar prontas antes do mês de julho, prazo que estava previsto pela Secretaria de Estado de Infraestrutura.
A expectativa do secretário da Agência de Desenvolvimento Regional, João Fabres, é que os trabalhos sejam finalizados pelo menos um mês antes, na segunda quinzena de junho. Nesta semana, as equipes já iniciaram as pinturas da sinalização em alguns pontos da rodovia. A CETEP Construções, empresa vencedora da licitação, havia projetado para 6 meses a entrega das obras, mas a Secretaria de Infraestrutura diminuiu o prazo. Foram investidos R$8,5 milhões para melhorar o trecho, que tem extensão de 10 quilômetros. E agora vamos falar de saúde. A endometriose é uma doença que atinge 7 milhões de mulheres no Brasil. Muitas não conseguem engravidar. Hoje vamos conhecer a história da Caroline, que enfrentou a doença e conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Ela ficou perfeita. Mesmo quando a rotina de trabalho é intensa, a Caroline encontra espaço para ser mãe. Ainda mais quando está perto desta pequena. Por muito tempo, a Caroline pensou que jamais seria chamada de mamãe. A maternidade era um sonho que parecia impossível de ser realizado, porque aos 31 anos ela descobriu que tinha endometriose, uma doença que atinge milhões de mulheres no mundo e que em muitos casos não permite que elas fiquem grávidas. Eu falei, meu Deus, será que vai, será que não vai? Porque eu não tive nenhum problema, mas não é fácil você ficar injetando hormônios no corpo, né? Então, eu acho que, acima de tudo, você tem que ter sempre fé de que vai dar tudo certo e estar em boas mãos. Eu acho que isso é fundamental. Mas depois de encarar um tratamento contra a doença, que incluiu 2 cirurgias, ela decidiu ser mãe. Mesmo conhecendo as dificuldades, arriscou uma fertilização in vitro, que deu certo. A partir daí, o Dia das Mães ganhou um novo sentido para Caroline. Há 3 anos, ela tem um motivo mais do que especial para comemorar. Eu sou muito grata a Deus, eu acredito muito que Deus tem sempre um propósito para a gente aqui na Terra. E eu acho que eu sou super realizada, assim. A Bárbara é aquilo que completa a minha vida hoje. E não sei como vivi tanto tempo sem ela. E até, às vezes, eu peço perdão a Deus por não ter tido esse desejo aguçado durante muito tempo na minha vida, assim, né? Quando eu era mais nova, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Depois de sofrer tanto tempo com a endometriose, a Caroline decidiu compartilhar a história dela com milhares de outras mulheres que enfrentam o mesmo problema. Ela criou um blog chamado A Endometriose e Eu, e através dele ela passa a esperança para mulheres que têm a doença, mas que têm o desejo de ser mãe. O blog, criado por ela, tem em média 7.000 acessos por dia e mostra o quanto é importante falar sobre a doença, que atinge pelo menos 1 em cada 10 mulheres. Segundo essa ginecologista, especialista em endometriose, é importante estar atento aos alertas apresentados pelo corpo. A luz vermelha é aquela cólica que antes, na primeira menstruação, era muito sutil. Ela começa, com o passar dos anos, a tomar mais analgésico. Então, antes tomava 1, agora já toma de 6 em 6 horas, já dobrou a dose e mesmo assim não vai trabalhar, falta da escola, precisa de bolsa de água quente. Então, isso é um indício de endometriose. Mas a boa notícia é que a endometriose tem cura. Então, a gente tem que dividir essa mulher. Ela quer engravidar ou ela quer ter qualidade de vida? Se é ter qualidade de vida, você pode fazer um bloqueio menstrual com anticoncepcional contínuo, por exemplo, fazendo com que essa mulher tenha melhora da dor. Caso, por exemplo, esse anticoncepcional, o uso do tratamento medicamentoso não surte efeito, aí parte-se por uma cirurgia. O grande exemplo é a Caroline, que depois de superar a doença, hoje faz questão de deixar uma mensagem de esperança para as mulheres que enfrentam a endometriose e sonham em ser mães. Esse é o meu 3º Dia das Mães, né? Então, é o meu primeiro que vai ser na escola, então eu tô assim, até um pouco emocionada, ela cantando a musiquinha, preparando o cartão pro Dia das Mães, e eu tô assim, ansiosa, né, para chegar domingo, porque realmente o meu primeiro Dia das Mães foi muito emocionante, com ela nos braços.
A seguir, amanhã é dia D da campanha nacional de vacinação e os postos de saúde vão atender em horário especial. Amanhã é dia D da campanha nacional de vacinação e em todo o país os postos de saúde vão atender em horário especial. Em todos os municípios da ANREC, a meta da campanha de vacinação este ano é imunizar aproximadamente 115 mil pessoas, que estão nos grupos de risco. A campanha segue até o dia 1º de junho e até agora menos da metade desse público já procurou os postos. Por isso, os municípios se organizam para realizar um atendimento extra e atender quem não pode se vacinar durante a semana. Bom, é o Dia Nacional de Campanha da Vacinação. Todo o Brasil, todas as unidades de saúde estarão abertas, principalmente para aquelas pessoas que não têm tempo no horário comercial, de segunda a sexta. Então, é um dia especial que o Ministério da Saúde estipula para que a gente possa dar esse suporte para as pessoas que não têm tempo no dia a dia. Sábado, durante todo o dia, os postos de saúde onde há salas de vacinação estarão abertos ao público. Nos 12 municípios aqui da ANREC, em específico, abrirão das 8 da manhã às 5 da tarde, sem intervalo ao meio-dia. Lembrando que a campanha nacional de vacinação contra a gripe é voltada aos grupos prioritários, formados pelas pessoas que são mais suscetíveis a contrair o vírus. As crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, as pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, que são as doenças crônicas, tipo diabetes, pressão alta, têm seu direito da vacinação, profissionais da saúde, profissionais da educação, gestantes, as gestantes e principalmente as puérperas, que é assim que nasce o bebê, até 45 dias ela tem direito à vacina. Em todos os municípios da ANREC, pouco mais de 40% das pessoas que estão nesses grupos de risco já foram imunizadas. O grupo das pessoas da melhor idade são os que estão mais conscientes da responsabilidade, é os que vêm em primeiro fazer a vacina. Ela é variável de município para município. Nós temos municípios que já passaram de 60% de vacinação de todos os grupos, está muito bom. Alguns estão com maior dificuldade, mas na média dos municípios, ontem nós estávamos mais ou menos quase 50%, e a gente acredita que amanhã já dá um up bem legal em todos os municípios, e certamente até o final da campanha, que termina dia 1º de junho, a região vai alcançar a meta. O gerente regional lembra ainda que quanto antes a pessoa se vacinar, melhor, já que amplia o tempo de imunização. A partir do momento que você é vacinado, para você estar altamente imune, levam 10 dias para que adquira os anticorpos, que você fica realmente prevenido contra a doença. E, teoricamente, o que a gente ouve aí pelos meteorologistas, está vindo uma frente fria. Então, antes que chegue a frente fria, que as pessoas comecem a adoecer, é muito importante tomar a sua dose de vacina antes para realmente ficar protegido. O presidente Michel Temer deve ser o próximo a desistir de participar das eleições de 2018. A falta de apoio ao próprio partido, o MDB, pode ter sido decisiva para a desistência de Temer. O presidente pretende atuar nos bastidores e apoiar a candidatura do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Em conversas com aliados, o presidente Michel Temer teria confirmado que não vai disputar as eleições em outubro, apesar de dizer algumas vezes que tinha até junho para se decidir sobre o assunto. Segundo assessores, além de sair de cena como candidato, Temer atuará nos bastidores pela candidatura de Henrique Meirelles, por considerar o ex-ministro da Fazenda o único que poderá fazer a defesa do seu governo durante a campanha. Um dos motivos que fizeram Temer optar por sair dos holofotes eleitorais foi a resistência encontrada dentro do próprio partido à sua candidatura, muito em função do alto índice de rejeição ao presidente que vem sendo apontado nas pesquisas de intenção de votos. Michel Temer também ficou preocupado com os prejuízos financeiros de uma campanha presidencial centrada na sua reeleição.
Para auxiliares próximos do PMDBista, a escalada de notícias negativas e a devassa no passado de Temer teriam a piorar muito durante a campanha, o que deixaria o presidente sob constante tiroteio dos candidatos. O nome de Meirelles é visto por PMDBistas como a melhor opção até agora. O ex-ministro da Fazenda não tem a impopularidade de Michel Temer e teria um legado positivo na economia para defender. Um outro fator também contribuiu para a mudança de planos do presidente Michel Temer. Desde que começou a dizer que participaria da disputa eleitoral, Temer viu o seu nome, o do seu grupo político e o de seus familiares serem destaque no noticiário policial. Atualmente, o presidente Michel Temer é investigado em 2 inquéritos da Polícia Federal. A exemplo do inquérito dos portos, que foi prorrogado, a PF também deve pedir ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, a prorrogação por mais 60 dias do inquérito aberto em março do ano passado, com base na delação de executivos da Odebrecht, que apura indícios de pagamento de propina pela empreiteira na Secretaria de Aviação Civil. O prazo da investigação se encerrou no último dia 6. O presidente já discute com assessores e advogados eventuais perguntas da Polícia Federal sobre a investigação. Em entrevista nesta quarta-feira, o presidente do MDB, senador Romero Jucá, indicou que Michel Temer não será mesmo o candidato à reeleição e admitiu que o partido conversa com o PSDB e PRB em busca de uma aliança. Jucá confirmou que a legenda não vai forçar uma candidatura própria e disse acreditar que Temer e Meirelles juntos, que hoje não passam de 2% nas pesquisas, podem evoluir ao longo da campanha, ao lançarem mão do discurso sobre o crescimento da economia do país, que vem mantendo baixas taxas de juros e inflação. Com Temer fora da campanha, terá mais condições de governar, afirmou Romero Jucá. O objetivo do partido, segundo ele, é trabalhar para eleger a maior bancada da Câmara e do Senado. A seguir, o esporte, ainda sem novo comandante, Tigre treina com Griso à frente da equipe. Agora a gente fala de esporte. O Criciúma treinou hoje, já de olho na próxima partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, interinamente, Griso comanda a equipe. Mesmo sem um nome definido para substituir o técnico Argel, em campo o objetivo ainda é o mesmo. Aquele que a torcida tricolor tanto espera desde o início da competição, a vitória. Até agora foram 5 jogos, mas ainda não deu para vencer. Para quem tinha boas expectativas para o campeonato, como Maílson, que antes da estreia no Brasileiro falou em colocar o time na elite, agora é hora de repensar os erros e mudar em campo. Se você pegar os jogos aí, é erro individual. Não tem nenhum time que a gente viu acima da média da gente. É uns erros que a gente está cometendo, que a gente tem que cada um botar a mão na consciência. Trabalhar, poder ajudar o companheiro que a gente vai sair da situação. O atacante falou ainda sobre essa transição no comando da equipe. Sai Argel, entra Griso e nos próximos dias deve ter novo comandante. A gente ali tenta conversar, né? Claro que a gente lamenta a saída do Argel, estamos 4 meses juntos. Fez muito pelo clube, tanto que chegou no Catarinense, tirou a gente da zona de rebaixamento. Mas agora a gente tem que focar no jogo de terça-feira, sabemos que é um jogo difícil, estamos passando por uma fase ruim, igual você disse, mas o grupo é qualificado, tem jogadores de alto nível, como te disse, é só uma fase e espero que terça-feira essa fase já comece a passar. Durante a passagem de Argel Fuchs pelo Tigre, o técnico mudou bastante o esquema tático e a escalação para os jogos. Para Maílson, essa mudança não deve atrapalhar o jogador, que precisa estar preparado. Um pouco, vamos supor, um pouco ruim, mas na mesma da hora também não é ruim, porque o jogador ele tem que estar preparado para jogar. Ele tem que estar apto ao momento.
Porque o momento pode vir a qualquer custo, então ele tem que estar preparado e entrar e dar seu máximo e ajudar a equipe. O próximo desafio do Tigre é em casa na próxima terça-feira contra o Juventude. E será que a má fase do Tigre vai ficar para trás? O Criciúma é grande, o Criciúma não vai cair. O Criciúma não vai cair, até porque é uma fase e essa fase vai passar a partir de terça-feira. Ainda não se sabe se até o próximo jogo o Criciúma terá novo comandante. Por enquanto, o Griso é que está à frente da equipe. O Griso já ficou adiante do clube, já no Catarinense, é ídolo aqui. E cabe a gente a respeitar e entender a maneira do trabalho dele, né? Como eu te falei, a gente tem que pensar no jogo de terça-feira e buscar os 3 pontos. E enquanto a má fase não passa, a torcida vai cobrando e a equipe vai buscando melhorar. A torcida está no direito, né, cara? Até porque é 5 derrotas, não tem o que falar. É todo mundo ficar calado, aceitar as críticas e procurar dar mais. A doar, um cobrar o outro, só a gente pode sair dessa situação. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque ao longo da semana no sul do estado. Segunda-feira, projeto de lei pede a isenção da cobrança de estacionamento para idosos ou pessoas com deficiência em Criciúma. Essa sensibilidade veio entendendo que o idoso ele já deu a sua parcela, né, para a população, o trabalho que ele já tem feito. Eu acho que é digno poder, através desse projeto, valorizar, incluir o idoso, incluir a pessoa com deficiência física, já porque eles passam por tantas dificuldades durante o dia a dia, né? No comércio de Criciúma, lojistas se preparam para atender o movimento para as compras do Dia das Mães. Dia das Mães aí só perde para o Natal, né? Que o Dia das Mães ele movimenta o comércio como um todo. Como todos os segmentos do comércio têm presentes para as mães, então acaba movimentando toda a cadeia. Por isso que o Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio como um todo. Terça-feira, a importância da imunização contra a gripe. A campanha de vacinação segue até o dia 1º de junho em todo o país. Essa é uma vacinação extremamente importante porque ela vai permitir que a população, principalmente aqueles grupos de risco, né, para quem a vacina está destinada, sejam prevenidas contra essa doença, que é uma doença que na maioria das vezes tem uma evolução benigna, mas que nesses grupos de risco ela pode se agravar, pode levar à hospitalização e inclusive até o óbito. A volta do Esporte Clube Próspera para o futebol profissional e com o estádio Mário Balsini liberado para receber os jogos. Graças a Deus e graças a essa nova diretoria, né, que se somou no mês de novembro aí, que começaram a mostrar interesse, e foram 3 meses aí de batalha, né, 4 meses, e conseguimos os laudos. Está aprovado, o Próspera volta, né? A federação aprovou. Quarta-feira, medida provisória sobre a redução do ICMS em Santa Catarina teve a admissibilidade rejeitada na Assembleia Legislativa. Votação gerou polêmica entre instituições. O governo federal quer aprovar o novo cadastro positivo, que pode reduzir o juro de empréstimos para o consumidor. Um consumidor que ele está inadimplente com um determinado financiamento, vamos dizer assim, uma parcela, hoje as empresas conseguem enxergar, os credores conseguem enxergar esta parcela que ele está inadimplente. No entanto, esse consumidor ele tem uma série de outros compromissos que ele honra. Ele tem o aluguel, ele tem o financiamento da casa, ele tem o telefone, ele tem luz, água, ele tem o supermercado, tem uma série de outras coisas, crediários, por exemplo. Todos esses pagamentos, quem está concedendo crédito não consegue enxergar. E isso acaba prejudicando uma visão completa desse consumidor. Quinta-feira, Casa Guido organiza pedágio beneficente e precisa de voluntários para auxiliar na arrecadação. A gente precisa de voluntários porque nós estamos em 9 pontos na Avenida Centenário, começando desde o posto Barp até a Próspera. E nós, na verdade, assim, para a gente ter um bom desempenho no pedágio, a gente precisa, assim, em torno de 150 pessoas. Hoje a gente deve estar com mais 70 garantidos. Depois de queda com anos de crise econômica, as vendas de carros novos voltam a subir no país. As taxas estão muito baratas hoje, taxas abaixo de 1%. Então, isso tem facilitado, automaticamente, com esse poder de compra aumentando, prazo mais alongado, parcelas menores, aprovações mais fáceis, vamos dizer assim, a gente vem acompanhando esse crescimento de venda que tem deixado a gente aí muito feliz com o resultado.
O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite, um bom fim de semana a todos e a gente se encontra a qualquer momento na programação. Até lá!